Olá a todos, eu hoje vou falar aqui de uma ferramenta com inteligência artificial que poderá ser uma grande ajuda para aquilo que é a nossa pesquisa mais científica ou para trabalhos mais académicos ou para um trabalho que exija o maior rigor da nossa parte. Aquilo que eu encontro no dia a dia é uma utilização da inteligência artificial em que muitas vezes a informação que nos é transmitida não se dá uma opinião, porque a inteligência artificial não tem opinião, mas acaba por ser muito baseada em notícias, em informação genérica que existe na internet, etc. Mas nem sempre ou raramente é baseada em estudos científicos reais e dá-nos essa informação real. O que é mais interessante nesta ferramenta é que poucos os estão a utilizar, ou pelo menos eu não tenho ouvido falar muito sobre ela, e quando nós pesquisamos algo no Google, ou mesmo no LLM, como o ChatGPT, muitas vezes nós recebemos respostas que não são propriamente muito plausíveis, ou mesmo que sejam, não têm uma base científica sólida. E eu necessitava dessa base científica sólida para aquilo que é o meu trabalho no dia a dia, ou de preparação de aulas, ou para escrever um artigo, ou para investigação. Portanto, eu precisava de uma garantia científica sólida. Eu precisava de saber qual é que era o artigo que estava por base naquela informação. Para quem investiga, escreve, dá aulas, toma decisões, isto é um risco, ou um risco ou uma grande perda de tempo. Nós tínhamos a informação obtida pelo LLM e depois tínhamos que ir à procura dessa fonte. Com esta ferramenta de inteligência artificial, nós conseguimos que responda às perguntas e apresente sempre a base com os artigos científicos que foram publicados e que dão origem àquela resposta. Portanto, a explicação que nos é dada, a resposta que nos é dada neste LLM é baseada em artigos científicos, demonstra sempre a sua evidência, indica se há consenso ou não naquele tema e não é uma mera opinião, não é uma mera notícia, é uma inteligência artificial baseada em evidência. Para vos mostrar isto, eu vou colocar aqui uma questão e logo de início vocês verificam que eu, quando coloco a questão, que está em inglês de propósito, porque no meu caso, na minha área em específica, aqui da investigação criminal digital, existe muito mais artigos em inglês do que em português e, portanto, é uma preferência para eu ter mais base de pesquisa do que encontraria em português. Quando eu coloco aqui a questão, aparece-nos logo aqui uma listagem de opções mais específicas. Eu não vou adotar estas opções, vou seguir pela minha, mas podíamos encurtar ali caminho. A pergunta que eu coloco aqui é uma pergunta de base, um tanto ou quanto genérica, muito ampla e que nos dará certamente aqui muitas respostas que podem não ser aquilo que nós procuramos. Contudo, se eu formular aqui uma pergunta muito mais dirigida, tal como acontece em outros LLMs, eu vou conseguir ter uma resposta muito mais focada naquele ponto e naquela minha pergunta. Aqui, esta pergunta é muito ampla, é muito aberta e, portanto, vai nos dar aqui muita fonte, pode ser útil para quem está a começar a pesquisar. Bem, aqui de lado vão-nos aparecer os resultados, que são bastantes, e como vocês conseguem ver, tem aqui um primeiro título, um autor e uma data, e o número de citações. Em seguida, tem aqui outro artigo, a data, o autor e também o número de citações. Aquilo aparece em PDF, aqui aparece-nos num outro formato, não específico, mas também em PDF, neste caso, outro título, outra data, outro autor. Portanto, aparece aqui 20, 2025, 2022, 2021, aqui 24, portanto não está por ordem de datas, pode estar organizado por relevância, por autor. Temos aqui formas de gerir isto. Uma nota importante, versão gratuita, está bem? Numa versão paga, temos mais opções de pesquisa, temos mais opções de organização, aqui estamos numa versão paga e como tudo o que é, desculpem, estamos numa versão gratuita e como o que é gratuito e não é pago, tem as suas limitações, está bem? Portanto, nesta versão gratuita é mais limitado do que uma versão paga, mas eu creio que é suficiente para iniciarmos aqui o nosso trabalho. Deste lado, aparecem-nos aqui algumas métricas que podem ser relevantes e que nos ajudam aqui a tomar decisões. Aparecem-nos aqui alguns resumos indicando os artigos em que o resumo se baseou. E aparece-nos aqui uma tabela comparativa, uma vez mais, com os temas-chave e os artigos em que se baseou, portanto, a LLM se baseou, esta ferramenta se baseou para criar a tabela e esta informação. Ou seja, nós temos sempre resumo, tabela, algum elemento, identificação concreta do artigo em causa. E assim, ao longo desta ferramenta e da sua apresentação, e aqui sempre com a fundamentação da sua base e os artigos devidamente apresentados aqui deste lado. Portanto, aqui de um lado mais em termos de esquema e de resumo, do outro lado mais em termos de listagem de artigos.
É ainda que na versão gratuita, aquilo que me parece é que é uma ferramenta que me mostra uma síntese da evidência, mostra-me efetivamente quais é que são os artigos mais relevantes e isso permite perceber de forma muito rápida se existe ou não consenso científico, o que é mais essencial ou o que não é, e, por exemplo, uma investigação académica, jurídica, ou que seja, isto ajuda-nos a ter aqui um ponto de partida ou, quando nós já estamos mais avançados na nossa pesquisa, no nosso trabalho, ser mais específicos e ir ao encontro daqueles artigos que realmente nos interessam. Três pontos a destacar: uma resposta com base em estudos científicos, para mim essencial, indicação se existe consenso ou não na temática em termos científicos e um acesso direto às fontes que para mim era imperativo e era realmente muito importante. Claro, não substitui a leitura de artigos, obviamente, mas permite-nos saber onde é que vale a pena investir o nosso tempo e os nossos recursos, não é? Agora, claro, esta ferramenta também não é perfeita, nem todos os estudos estão aqui incluídos, pode simplificar demasiado algumas conclusões que depois se verifiquem mais complexas, requer sem dúvida uma interpretação crítica, mas a decisão continua a ser humana, como em todas as ferramentas com a inteligência artificial. Seja como for, sem dúvida que de todas as ferramentas disponíveis, esta é aquela que me apresenta uma melhor síntese, uma melhor organização dos artigos disponíveis e da informação disponível, com rigor, critério e metodologia que era especialmente aquilo que eu procurava e sem dúvida esta ferramenta preenche esses requisitos. Espero que vos seja útil e até à próxima.